Olá, irmão e irmã, bem-vindo, bem-vinda ao programa Tempo de Recomeçar nesta terça-feira, dia 6 de julho. Quero mandar aqui um abraço para minha irmã Maria Tereza, que no dia de ontem completou mais um ano de vida. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, que Deus possa fazer cada dia mais a sua obra na tua vida. E nós hoje também, nesse dia 6, nós celebramos Santa Maria Goretti, ela que ainda aos 12 anos foi martirizada, resistiu a quem tentava contra a sua virgindade. Ela preferiu morrer do que ceder àquela tentativa e ela perdoou o seu assassino. E ela foi canonizada no ano de 1950 pelo Papa Pio XII. E dentro deste mês, dentro desse clima também de martírio, nós vimos, não que Jesus seja um mártir, mas ele deu a sua vida, derramou o seu sangue para salvar a todos nós. Durante este mês de julho, nós também dedicamos ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses dias tenho aprendido muitas coisas sobre isso com Santa Catarina de Sena. Ela que diz assim, que ela estava convicta de que a misericórdia do Pai nos criou e depois nos recriou no sangue de seu Filho Jesus Cristo. Por isso, sentia-se à vontade para lhe pedir: concede, pois, aos homens o fruto do sangue de Jesus. Coloca no prato da balança o peso do sangue de Jesus, para que o demônio não mais arrebate as ovelhinhas. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Primeiramente, ela disse que Deus Pai nos criou por misericórdia e depois nos recriou pelo sangue de seu Filho Jesus. Nos recriou, nos dando a possibilidade, então, de adentrarmos o reino da glória eterna. E ela que disse que se sentia à vontade e pedia que o Senhor colocasse no prato da balança o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo é mais poderoso, mais pesado do que todas as tentativas, todas as ciladas do demônio. Nós queremos então, irmãos, iniciar nesse dia, invocando sobre nós a presença, a companhia, a bênção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos então escutar o que nos diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, os versículos de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ainda naquele tempo, logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso. O mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa o demônio. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna.
Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, diante, de tudo que nós estamos vendo no Evangelho nesses dias, estamos vendo que Jesus, cada dia mais ele se afirmava como o Filho de Deus, com o seu poder, com sua autoridade. Ele realizava curas, milagres, expulsava o demônio, ele fazia de tudo. Pensando em quem? Pensando naquela multidão que estava ali abatida, entristecida, como ovelhas sem pastor. E aqui nós vimos então, nesta parte onde diz que ele fazia diversas curas. E aqui, especificamente, ele expulsou o demônio de um mudo que estava possuído por ele. Esse demônio mantinha o mudo sem falar. Muitas vezes, irmãos, os demônios deste mundo também nos impedem de falar. E nós precisamos estar atentos e estarmos na presença do Senhor. Porque quando nós estamos com Ele, as forças do mal não prevalecem. Não é? Como nós ouvimos no Evangelho de domingo passado, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças do inferno, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E nós somos igreja, somos batizados, fomos introduzidos nesta igreja, neste rebanho, neste redil do Senhor. Por isso, se nós estivermos com Ele, nós não seremos derrotados, não seremos vencidos. E aqui nós podemos ver o que os fariseus invejosos, eles diziam, quando viram que Jesus expulsou o demônio, quando a população, quando aquelas pessoas diziam, nunca vimos nada parecido aqui em Israel. Tudo que Jesus fazia era como se fosse novo. Ele trazia para eles, então, esta novidade do céu, a novidade do poder de Deus para aqueles que estavam seguindo Ele, aqueles que o buscavam. E Jesus, nós vimos que, como Jesus fala em outra passagem, que todos os pecados serão perdoados, mesmo aqueles que forem ditos contra ele, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. E aqui os fariseus estavam justamente fazendo essa blasfêmia, atribuindo ao demônio aquilo que era de Deus. Aquilo que Deus realizava através de Jesus, estavam atribuindo por inveja, por orgulho, estavam atribuindo ao próprio demônio. Jesus não parava, Jesus continuava, ele passava de aldeias e cidades para curar, para pregar o Evangelho, para ensinar a doutrina que nós temos até nos dias de hoje. E o mundo só não está melhor porque nós não seguimos os ensinamentos do Senhor. Os ensinamentos do Senhor não são somente para nos levar para o céu, mas é também para compartilhar e viver esta vida do céu já aqui na terra. Viver o amor, viver a paz, viver a harmonia, viver a alegria, viver a solidariedade. É isso que Jesus ensinava. E o mundo hoje está tão caótico, tão diferente, porque as pessoas não estão buscando os ensinamentos do Senhor. Ele se compadece daqueles que estão próximos dele. Ele se compadecia daqueles como se compadece de todos nós. E o que está faltando, meu irmão, é que nós sejamos operários. Tanta coisa tem para fazer, tantas obras tem para fazer, e nós somos responsáveis por isso.
como Jesus falava, a messe é grande, tem muita gente para receber o Evangelho, tem muita gente para ser curada, tem muita gente para ser ensinada. A messe é imensa, mas poucos são os operários, poucos são aqueles que se colocam à disposição para tal serviço, para tal ministério. Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie mais operários para a sua messe. Dentro da sua casa tem também pessoas que precisam ser evangelizadas, mas tem pessoas também que podem ser esses operários da messe. Você pode ser este operário da messe. Você que experimentou tantas vezes o poder de Deus, seja esse instrumento, esse testemunho, como dizia Santo Agostinho a respeito de São Pedro e São Paulo, que eles pregaram o que viram. Quantas vezes nós vimos maravilhas, quantas vezes nós temos visto a obra de Deus acontecer dentro da nossa casa, ao redor de nós, na nossa vida, e nós não temos a coragem de testemunhar, de falar para os outros. Vamos então, irmãos, vamos pensar um pouco nisso. Vamos nos dedicar mais, vamos nos colocar à disposição do Senhor, vamos deixar que Ele nos mova, vamos deixar que Ele realize a sua obra através de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa realizar maravilhas na sua vida. Compartilhe com os seus contatos esta pregação, este vídeo. Inscreva-se no nosso canal, deixe também o seu like para fortalecer o nosso canal, para que também o YouTube entenda a importância, desta palavra, dessa pregação chegar em outros corações, que seja exposta para que as pessoas possam também compartilhar com outras e experimentarem a presença de Deus em sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama!